Assentado sobre o trono, nós cantamos quem tu és. Jesus, o Cristo que na cruz venceu, o Rei assentado sobre o trono, nós cantamos quem tu és. Nós cantamos quem tu és. Tu és tão bom pra mim e toda minha canção eu dou pra ti. Jesus, o Rei dos Reis, adoro a ti. Na cruz venceu e o véu rasgou por mim. Agora eu canto e o Rei pode me ouvir. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Ele é o Rei. Seu nome é Jesus, por mim ele morreu na cruz e vida me deu. Tu és tão bom pra mim e toda minha canção eu dou pra ti. Jesus, o Rei dos Reis, adoro a ti. Na cruz venceu e o véu rasgou por mim. Agora eu canto e o Rei pode me ouvir. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Ele é o Rei. Seu nome é Jesus, por mim ele morreu na cruz e vida me deu. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Ele é o Rei. Seu nome é Jesus, por mim ele morreu na cruz e vida me deu. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Rei. E todo olho verá o grande Rei em glória reinar. Jesus é o Rei. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar mais um início a mais um grupo familiar.
Você que está em casa, já dá o like no vídeo, já compartilha esse link com outros irmãos, não só da igreja, mas compartilha com alguém da sua família, alguém que precise também ouvir essa palavra, alguém que tenha necessidade porque nesse momento está em casa, está um pouco distante do que seria o normal, mas que da mesma forma precisa e tem a necessidade de continuar ouvindo a palavra de Deus e de ser ministrado com aquilo que Deus vai trazer para essa noite, aquilo que Deus traz nesse momento para cada um de vocês. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho, dar continuidade ao nosso grupo familiar. Os grupos nas casas, tem o foco de ser nas casas, das famílias unidas, mas por conta do distanciamento, por conta dos decretos que estão existindo na nossa cidade, a gente ainda precisa estar de forma online, mas acreditando que vai passar e que está próximo da gente voltar à normalidade e acreditando nisso a cada dia mais. Amém? Então, hoje, a gente está com o tema, vocês aí pega o celular de vocês, pega a ministração hoje que o pastor já enviou nos grupos, os líderes já encaminhou também, para a gente dar início e continuar, né? Trazendo aquilo que a cada semana a gente está sendo ministrado pelos nossos pastores, pela liderança dessa igreja. Amém? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante e que quando a gente para pensar, eu acho que nesse momento, na atual situação, eu acho que é o que a gente precisa fazer, né? Interceder. Então, nosso tema de hoje é intercessão. E aí o nosso grupo familiar, né, ele tem, como eu falei, esse propósito de estar todos juntos e unidos, e é dessa forma, né? Então, que todos sejam bem-vindos ao nosso grupo, que somos uma igreja, né, reunida de casa em casa, para levar a palavra de Deus na casa, não só na nossa, mas que a gente possa estar compartilhando com outras pessoas que também têm a necessidade e que têm a fome e a sede de ter um pouco mais do que Deus vai ministrar na vida de cada um de vocês. Certo? Então, nosso tema de hoje será intercessão, como eu falei. O texto está lá em Êxodo 32, do versículo 11 ao 14. Abre aí a Bíblia de vocês para a gente dar uma lida nesse texto e começar a entender um pouquinho o contexto geral de hoje quer trazer. Em Êxodo 32 fala assim, ó, Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. O Senhor exclamou, por que estás tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus dele os resgatou com má intenção de exterminá-los nos montes e apaziguá-los da face da terra? Deixe de lado a tua ira ardente, arrependa-te quando a esta calamidade terrível que ameaçastes enviar para o teu povo. Lembra-se dos teus servos, Abraão, Jacó e Isaque. Assumistes um compromisso com eles por meio do juramento, dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhe prometi, e eles o possuirão para sempre. E quando o Senhor se arrepender da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Nesse texto aqui, Moisés está tendo uma conversa direto com Deus, né? Ele está falando, e o próprio texto já fala logo no início. Ele já traz um ponto-chave. Porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Então, aqui a gente já começa a entender. Ó, Moisés já estava trazendo, naquele momento, quando ele está nessa conversa com Deus, tentando apaziguar a situação. Mas apaziguar, e aí a gente já traz o sentido do que a gente quer falar hoje sobre intercessão. Moisés, a todo momento, quem está fazendo a leitura do plano que o pastor está colocando nos devocionais, a gente está observando a cada momento, sempre que quem começou a ler e está acompanhando a leitura de forma dinâmica, está entendendo que ou a parte que está contando a história de Moisés, Moisés tem uma relação direta com Deus. Moisés sabia o que era interceder, porque Moisés, a todo momento, ele entendia que a intercessão que ele estava fazendo pelo povo ali, ele tinha relação direta com Deus. Ele não precisava de uma pessoa para que ele falasse. Ele já ia direto ao Pai. Ele fazia uma intercessão direta para aquele povo que o Senhor tirou daquela terra, mas que iria trazer uma revelação para eles lá na frente. Mas o povo era um grupo que a todo momento reclamava, murmurava, trazia dentro para aquela realidade algumas situações que não era pertinente, não era prudente para eles. E mesmo assim, Moisés ainda ia apaziguar. Então é engraçado que o povo vivia o quê? Reclamando,
pecando, fazendo imagem a ídolos, desobedecendo a Deus. E Moisés, com o coração cheio de amor, clamou a Deus pelo povo. Moisés não intercedeu somente um dia, foram várias vezes. E os textos vão trazendo isso. Todos os livros que a gente vê trazendo a história de Moisés, Moisés está intercedendo pelo povo. Moisés está vendo que mesmo o povo fazendo aquilo que é errado, aquilo que não agradava a Deus, aquilo que não era o mandamento, ainda assim ele conseguia trazer esse processo de intercessão, porque Moisés tinha isso dentro do coração dele. Ele sabia ir direto ao Pai para interceder por aquele povo. E esse é o nosso papel também. É o nosso papel enquanto cristãos, é o nosso papel enquanto igreja, é o nosso papel enquanto família, interceder por aquele que está ao nosso lado, interceder por aquele que precisa da nossa intercessão ainda mais. Às vezes a gente pensa que para fazer a intercessão eu tenho que ser muito de outro nível, eu tenho que estar... Você precisa estar no nível espiritual, sim, elevado, mas é uma busca sua. Você não precisa entender que para você estar intercedendo, você precisa ser diferente. Você só pode interceder se você for o pastor, se você for o líder, não tirando o mérito deles. Mas a gente tem que entender que intercessão é uma conversa direta com Deus. E eu já tenho um intercessor que está fazendo esse papel direto para isso, que é Jesus Cristo. Então, se a gente já tem quem interceda por nós, por que eu não vou fazer uma oração para entender e fazer como Moisés fazia, apaziguar? Mas a gente também tem que perceber que intercessão não é apenas eu falar com Deus para que Deus tire aquela culpa, para que Deus perdoe, para que Deus em algum momento tenha que retirar aquela dificuldade, tenha que retirar aquilo que aquela pessoa fez de errado. Mas talvez a intercessão a gente precise entender que seria uma conversa direta para um arrependimento genuíno. Seria um processo de eu estar ali, através daquele momento, falando com Deus em favor de uma outra pessoa. Quando a gente vê o texto, o significado de intercessão, a gente vai ver que está falando assim, é favor de algo ou de alguém. É um processo de súplica. Eu vou estar pedindo por aquela pessoa. Eu vou estar tendo contato direto para aquela pessoa. Então, quando Moisés fazia isso com o povo, Moisés fazia isso. Ele tinha contato direto com Deus, mas ele estava intercedendo por um grupo. E a gente também pode fazer isso. Dando continuidade ao texto, da nossa leitura aqui do estudo de hoje, fala assim, Moisés havia subido para receber a lei de Deus sobre o Monte Sinai. Enquanto o povo que estava na planície perdeu a noção da presença de Deus e fabricava um bezerro de ouro para adorá-lo. Deus descreve seu sentimento com as seguintes palavras: tenho visto este povo, e eis que o povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles um furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus muitas vezes se aproxima de nós, meros mortais, para quê? Para falar como um de nós falaria, para que possamos entender que ele também tem sentimentos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do desobediente. Ele tenta de todas as formas a salvação dos desobedientes, mas Deus, como o supremo juiz, tem um cálculo da maldade das nações, das famílias e dos indivíduos. Essa parte é importante quando a gente entende. Moisés ele estava assim, fazendo intercessão por aquelas pessoas e todo aquele povo ali também exercia uma desobediência. Eles, de certa forma, eles também estavam, em alguns momentos, fazendo aquilo que Deus dizia que não era para fazer, e mesmo assim eles estavam fazendo. Eles estavam sendo desobedientes. Mas o papel ali naquele momento, Deus não queria só trazer para eles uma maldição, eles não queriam só trazer um prejuízo para eles. Tudo aquilo que estava acontecendo era consequência das escolhas que eles fizeram. E mesmo assim, Moisés entendendo o que Deus queria fazer, entendendo que aquele povo estava fazendo o que era errado, ainda assim ele sabia interceder. Porque Jesus, imagine, ele tirou o povo daquela terra, fez tudo o que fez, levou para o deserto as pessoas, cuidou deles, tá? E mesmo assim eles não tiveram gratidão a Deus por isso, e reclamavam, e pecavam contra Deus, e idolatravam outros ídolos. E daquela forma, Deus sim se entristecia. E aí o texto vem trazendo aqui no nosso estudo bem essa relação de que Deus também tinha sentimentos naquele momento. De que, sabe, eu estou ali tentando fazer o melhor, estou tentando dar o melhor para eles e mesmo assim eles vêm contra mim. Eles estão adorando outras imagens, estão idolatrando outro tipo de Deus, sendo que eles deveriam só adorar a mim. E aí começa todo esse processo e todo esse
desenrolar nos vários textos, trazendo essa relação. E Moisés continua intercedendo, e Moisés continua trazendo aquela revelação que é necessária. Porque eles precisavam ser advertidos, sim, mas eles precisavam também entender o amor de Deus que estava sendo exercido naquele momento. Moisés intercedeu pelo povo de Israel. Moisés pediu perdão por aquele povo. E, nesse sentido, Moisés deu a Deus a chance de cumprir o que ele mesmo gostaria. Deus perdoou o povo e foi com ele até a terra prometida. Porque Deus é misericordioso. Ele sempre vai trazer aquilo ali, mesmo ele trazendo uma advertência, ele vai trazer o perdão e vai continuar com o propósito dele. Ele não vai parar o propósito na vida de ninguém porque a pessoa foi desobediente. Basta ter alguém que interceda e basta também a pessoa se arrepender para que isso tenha um rumo diferente e para que você consiga estar alinhado ao propósito dele, estar direcionado para aquilo que ele quer fazer, estar centrado especificamente para o que ele determinou no início. Porque ele é aquele que fala no início e ele vai chegar até o final para trazer e revelar aquilo que é verdadeiro, revelar aquilo que ele trouxe como verdade e revelar principalmente a promessa que ele fez. Então, a todo tempo, até no texto aqui de Êxodo, Moisés fala, lembre-se dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó, porque o Senhor assumiu um compromisso com eles. Então, o compromisso já era selado. O povo fazendo certo ou errado, Deus sabia até onde ele ia levar, sabia até onde ele precisava chegar para que essas pessoas, para que ele conseguisse cumprir o propósito dele. E mesmo com pessoas reclamando, fazendo errado, sempre aquilo ali já estava muito direcionado. Por isso que Moisés estava ali, por isso que Arão estava ali, por isso que tinha aquele grupo de pessoas que estavam ali, direcionando a esse povo, para chegar até a terra prometida, para chegar até onde Deus tinha revelado e Deus queria que isso acontecesse. Assim com as nossas vidas. A gente sempre vai ter uma pessoa, talvez você hoje não entenda, não perceba, não saiba, mas eu acho que a gente sempre vai ter uma pessoa que está intercedendo por nós. A gente sempre vai ter uma pessoa que está ali, ó, a gente pode não entender, não saber, nossa, nesse momento uma pessoa intercedendo por mim, mas a gente tem, sim, uma pessoa que intercede por nós. Eu, há 2 semanas atrás, eu tive um momento que hoje, lendo o texto, eu lembrei mais uma vez desse momento e eu percebi o quanto Deus tem cuidado de nós e o quanto Deus tem direcionado pessoas para isso. Eu me lembro que há 2 semanas atrás eu estava ministrando no Salt Kids, e sempre tem história do Salt Kids para contar, e a gente estava fazendo um processo de intercessão. E as crianças estavam orando. E o único direcionamento que eu dei para elas foi: orem, fazendo intercessão, não é apenas uma oração, vocês vão fazer uma oração de intercessão por qualquer pessoa que vocês quiserem. Eu não estou dizendo por quem você vai orar, pelo qual motivo vocês vão orar. Vocês só precisam orar. E essas crianças, e eles me perguntaram: tia, eu vou orar como? Sentada em pé? Eu falei: vocês vão ficar à vontade. Como o Espírito Santo deixar e quiser que vocês façam, vocês vão ficar sentado em pé, deitado. Quando eu vi, tinha criança no chão, sentada, tinha criança ajoelhada, tinha criança em pé. E teve uma única criança que ficou intercedendo atrás de mim. Eu rodava a sala toda, orando por eles, intercedendo pela oração deles, e tinha uma criança atrás de mim, que ela ficava o tempo todo atrás de mim, orando. E no final da oração, todo mundo terminou, a gente acabou. Eu perguntei a cada um: querem compartilhar um momento? Sim, tia. Cada um foi compartilhar. E eu perguntei: você intercedeu por uma pessoa ou por várias? Eu intercedi por uma, por várias, por uma amiga minha. E foi cada um falando. Quando eu cheguei nessa menina que estava intercedendo atrás de mim, ela falou: eu intercedi por você, tia. E eu fiquei assim, parada, por quê? Né? Mas e naquele momento eu precisava disso. E ela falou: intercedi por você. E ela abriu a Bíblia dela, pegou uma palavra e me deu essa palavra. Num texto que eu anotei, eu vi que ela estava ali aquele momento todo, e aí eu percebi depois. Naquele mesmo momento, eu precisava de alguém também intercedendo por mim. Não adiantava eu estar só naquela atmosfera como a gente estava, sendo entregue como a gente estava, vendo crianças intercedendo, porque essas crianças também têm unção para isso. A gente não pode subestimar nenhum tipo de intercessão, nenhum tipo de pessoa que vai querer chegar a você para trazer uma palavra, para trazer uma oração de intercessão, porque todos nós estamos aptos para isso, lembrando sempre que a intercessão vai ser feita direta. Para isso é uma conversa com Deus, mas a gente lembra que a gente já tem quem nos leve, quem nos dê acesso a isso, porque Jesus Cristo tem esse papel.
E essas crianças foram instruídas para isso, e mesmo assim, elas vieram para naquele momento, trazer intercessão. Eu acredito muito que as pessoas que foram, naqueles momentos, que tiveram oração por aquelas crianças, eu sei que foram atendidas porque eu tive uma criança que estava orando por mim e eu não sabia. E no momento que ela me disse que ela estava orando por mim, eu entendi que Deus também estava cuidando de mim naquele momento. E tudo começou a fazer sentido, tudo começou a ter um desenvolver muito diferente dentro da sala naquele momento, porque todo mundo sabia o que era intercessão, mas o Espírito Santo foi tocando em cada uma delas para que elas pudessem interceder, sendo intencionais no que elas estavam fazendo. Não era simplesmente uma oração, e é isso que vocês também precisam entender. A gente tem que perceber que Moisés, quando intercedia, Moisés estava ali advertindo aquele povo, mas eles estavam clamando por aquele povo. Moisés estava em todo momento, ele entendia. Tá, eu sei que eles estão fazendo um errado. Eu sei que eles estão pecando contra Deus. Eu sei que eles estão adorando o ídolo. Mas eu sei que eu também preciso clamar por essas almas. Eu sei que eu também preciso clamar por essas pessoas, porque eu sei que essas pessoas precisam entender o que é verdadeiro. No texto aqui, hoje, no nosso estudo, está falando, hoje Deus tinha sentimentos e Ele sempre vai ter. E é isso que a gente precisa entender, porque se eu sei que uma pessoa tem sentimento, eu quero cuidar desse sentimento dela. Eu não preciso estar magoando essa pessoa. E assim a gente tem que ter um papel com Deus. Deus é nosso Pai, em nenhum momento a gente precisa estar diminuindo ou estar desfazendo do sentimento que Ele tem para as nossas vidas. Então, isso é importante, a gente estar sempre convicto de que uma intercessão não é apenas eu estar orando de qualquer forma, eu orar por orar, mas eu entender que intercessão é para mudar a vida de uma outra pessoa. Eu sei que eu saí daquela sala do Salt Kids naquele domingo completamente cheia. Ah, Luene, mas você entrou lá vazia? Não, eu não entrei vazia, porque a gente nunca vai para o Salt Kids vazio. Porque se a gente for vazio, a gente não tem o que entregar para eles. Tá? E assim a gente precisa entender. A gente precisa viver embaixo de jejum e oração, da leitura da palavra e de louvor, porque a gente precisa se encher o tempo todo. Mas vai ter momentos que a gente vai perceber que vai ter pessoas que vai estar clamando por você e você vai se encher ainda mais. Para chegar no nível que você nem vai perceber. Nossa, eu conseguia colocar ainda mais? Sim, porque a gente precisa se encher ao ponto que a gente tem que colocar, se encheu. Foi tão... extravasando aquilo ali, porque outras pessoas também precisam ser alcançadas através das nossas vidas. Então, quando eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou clamando por aquela pessoa, eu estou, de certa forma, cuidando da vida daquela pessoa, eu estou amando aquela pessoa, eu estou tendo um sentimento de bondade, um sentimento de carinho, um sentimento de compaixão, um amor muito grande por aquela pessoa, ao ponto de que eu estou ali, intercedendo diretamente junto ao Pai por aquela pessoa. E isso é importante, é assim que a gente tem que fazer. Hoje a gente precisa colocar nos nossos corações e ter sempre na nossa mente uma pessoa para a gente interceder, uma pessoa para a gente clamar, uma pessoa para a gente observar. Nossa, pode estar fazendo um errado, mas mesmo assim eu vou colocar essa pessoa nos pés de Jesus. Mesmo assim eu vou colocar essas pessoas diretamente ligadas ao Pai, porque assim essas pessoas vão entender o que é um amor verdadeiro e elas vão também fazer o processo reverso. Elas também vão estar intercedendo em algum momento. Amém? Então, é isso que a gente precisa entender. Moisés intercedeu, Moisés clamou por aquele povo, e Moisés foi até o fim com aquele povo. Porque ele sabia o propósito que Deus tinha para a vida de cada um deles. E sabia também qual era o papel dele. Porque Deus tinha escolhido ele. Porque mesmo no início, ele ali não conseguindo, não tendo domínio completo do que estava acontecendo, ele sabia que na dificuldade, no momento que ele percebesse, Deus, eu não tenho força, não é com a força do meu braço, não é da forma como eu consigo, ainda assim eu vou clamar ao Senhor e o Senhor vai me responder. Ainda assim o Senhor pode estar muito naquele momento tão furioso que o Senhor pode fazer alguma coisa que talvez não seja o que a gente vai pensar que é normal. Porque Deus não é ruim, mas Ele, em certo momento, Ele vai sim nos direcionar, nos moldar, nos tratar de uma forma que para a gente seja uma maldade, mas que não é. Ele só está nos direcionando para aquilo ali. Eu preciso que você passe por isso, para que você possa aprender o que é o correto, para que você possa aprender a voltar. Sabe quando a gente está ali no caminho certinho e a gente dá uma derrapada assim, e Deus vai fazer com que a gente, nessa derrapadinha aqui, aconteça alguma coisa para a gente voltar, para a gente olhar para onde é que a gente tem que não sair.
para onde é que a gente tem que permanecer, para onde a gente tem que sempre estar com a visão centrada naquilo. Porque às vezes quando a gente olha para o lado, a gente dá essa desviada, a gente perde o propósito, sai um pouquinho do foco. E sair do foco faz com que a gente tenha a chance, obviamente, de se perder. E esse não é o papel e não é o desejo do coração de Deus, obviamente. Então, Moisés sabia, ele estava ali o tempo todo intercedendo por todos, por todo aquele povo. E a gente também tem pessoas que estão intercedendo. Você que está em casa hoje, na frente do seu celular, no seu computador, na sua televisão, sempre a gente vai lembrar. Entenda isso, coloque isso no seu coração, que tem uma pessoa intercedendo por você. Tem uma pessoa que está clamando por você, tem uma pessoa que está agradecendo pela sua vida, tem uma pessoa que está orando pela dificuldade que você está passando, tem uma pessoa que está orando pelo seu sonho, pelos seus desejos, tem uma pessoa que está orando pelo seu ministério. Tem uma pessoa que está diretamente conversando com Deus por qualquer situação que hoje você esteja passando. Tem pessoas que estão clamando pelo momento que o país está passando? Sim, tem pessoas. E você também precisa exercer esse papel de estar orando pela nossa cidade, orando pela nossa igreja, orando por cada um dos nossos pastores, orando, intercedendo pela vida de cada um dos irmãos que fazem parte da Ramo da Videira, porque só assim a gente vai construir aquilo que o próprio estudo fala logo no início. Quando a gente lê aqui, somos o quê? Um grupo, somos uma igreja de Jesus, reunida de casa em casa. Então, se a gente é uma família, a gente tem uma união, a gente tem que andar nesse processo de união. E interceder um pelo outro é viver dessa forma, é um processo de intercessão, entendendo que eu estou ali, naquele momento, em favor de alguém, em favor de algo, lembrando que esse algo e esse alguém está aqui, tudo junto, é aquilo que a gente faz, é aqueles irmãos que a gente vê agora só dia de domingo, mas que a gente mesmo assim está vendo. E a gente sabe que a gente passa a semana toda intercedendo, e a gente chega aqui no domingo e a gente só glorifica por aquilo que a gente está vendo, porque a gente vai percebendo, eu intercedi a semana toda, e hoje eu estou vendo que Deus realmente cuidou daquele irmão, realmente Deus cuidou dos meus pastores, realmente Deus cuidou dessas crianças que estão aqui, porque hoje eles estão aqui. E é importante a gente perceber isso e a gente entender isso, porque fica mais fácil, fica mais tranquilo a gente estar orando, intercedendo, quando a gente vê que a gente também tem esse poder, a gente também tem essa unção, a gente também tem esse chamado para orar e interceder pela vida de cada um. E aí Deus, no próprio texto, continua aqui, tá? No nosso estudo de hoje. Fala assim, a desobediência do povo é vista de todos os lugares. Nos bares, na praia, nas festas, na falta de cultuar a Deus. Assim, até hoje o povo permanece o mesmo. O que não pode mudar e desistir é desistir de interceder pelo povo, pela igreja. E aí a gente sabe, né, que Satanás tem o poder sobre isso, no que está ali descrito sobre esse processo. Então, por isso, ele tenta intimidar o povo de Deus, tenta fechar as igrejas para que a oração seja parada. Ele não suporta os cultos, não suporta a oração, o louvor e a pregação. Esse ponto aqui é importante porque é o que a gente está vivendo agora, né? Desde que a gente intercedeu tanto, continua intercedendo, que Satanás quer se levantar também para derrotar e para diminuir a intercessão. E eu acredito que em alguns momentos, até para diminuir a fé do irmão e diminuir a fé daquele que está intercedendo. Porque, se a gente for parar para pensar, hoje é dia 30 de março. Um ano atrás, acho que ninguém estava pensando em que a gente iria estar vivendo a mesma coisa que a gente estava vivendo, ou talvez pior do que estava vivendo o ano passado. Mas se a pessoa fosse deixar levar pelas mentiras que Satanás quer colocar no nosso meio, a gente vai querer, e vai chegar um momento que a gente vai falar, para que eu vou continuar orando, se nada mudou, só piorou? Para que eu vou querer estar ali intercedendo e acreditando que a pandemia vai acabar, se eu estou vendo que as estatísticas é o contrário? Mas a gente não precisa viver o tempo todo, e eu acho que se a gente quiser manter até uma sanidade mental ok, saudável, 100%, eu acho que a gente não precisa nem estar querendo viver de forma intencional, acreditando que as estatísticas estão falando, ou acreditando que o mundo está falando, acreditando que nas festas vão estar acontecendo, no que os bares estão acontecendo, porque a gente precisa se apegar à fé que a gente teve o ano passado, acreditando que a pandemia iria acabar
ainda hoje permanecer com a mesma fé, acreditando que sim, eu tenho que orar e interceder, acreditando que Satanás não tem poder, que Satanás não tem um domínio sobre isso, porque eu sei quem é que está cuidando de tudo isso. Porque um ano se passou, mas hoje eu permaneço da mesma forma. Um ano se passou, eu acho que só o processo da gente estar orando e a gente estar acreditando, eu acho que para muitos a fé ainda aumentou. E se não aumentou, talvez chegou o momento de você perceber, nossa, eu passei um ano e nada mudou. Nem a pandemia, nem o meu nível de fé. Será que está correto isso? Ou será que não é o momento que Deus está chamando e falando, não, você precisa mudar até seu nível de fé, para que você entenda que, ok, nada mudou, mas você precisa perceber que em você mudou. Sabe? A pandemia continua a mesma coisa, o medo está assolando todo mundo fica naquele desespero. Mas será que não é chegado o tempo de eu perceber e eu ter essa conexão dentro de mim, de que quem precisa mudar sou eu e não que o mundo lá fora está falando que tem que aumentar isso ou aquilo, que vai ser desse jeito ou não? Hoje é um dia até engraçado que teve na internet toda, né? Falando sobre o dia 30, o que é que vai acontecer dia 30. Eu postei, nem lembro que dia foi, tentando entender o que era o dia 30, porque para mim era um dia normal. Só que depois eu fiquei sabendo, alguém veio me contar que disse que hoje era um dia que uma certa pessoa deu uma profecia, que eu não entendo isso como profecia, falando que hoje seria o dia que o espírito da morte ia estar solto. Agora, como é que o espírito da morte já vai estar solto o tempo todo? O espírito da morte, gente, não tem nem mais domínio sobre isso, porque a gente vive o espírito de vida. Já começa aí. Se eu sei quem eu sigo, eu sei quem eu estou sendo o tempo todo, quem está me guiando, eu já vou entender que Deus já está sendo administrado na minha vida, então o espírito de morte não tem nem que ter domínio sobre ele. Tá? Então a pessoa fica ali naquele nível que chega a uma situação que é uma profecia. Como uma profecia para amedrontar ainda mais quem já está com medo. Mas esse medo só foi instalado, só foi restabelecido em quem não tinha fé para, naquele momento que eu ouvi aquilo ali, repreender até a palavra. Porque quando eu vi a pessoa me explicando o que era, eu falei, gente, repreende isso aí, que isso aí não é profecia não, isso aí é profetada. Isso não é coisa para o crente. Não é coisa para a gente estar vivendo, não é coisa para a gente estar ali. E aí, nesse momento, quem se apegou àquela palavra, eu tenho certeza que hoje ficou em casa. Ficou com medo. Ah, não vou sair de casa não, porque o espírito da morte está aí solto. Ele tem que entender, se é espírito da morte, espírito que seja ao contrário de Deus, quando vê um crente, ele tem que correr. Então, a gente não tem que estar pensando ou com medo de, eu não vou sair de casa porque o espírito da morte está aí solta. Tanto espírito está aí rondando e a gente tem que entender que os espíritos que estão nos protegendo é aquele que, quando o espírito da morte vem, ele corre. Então, a gente não precisa ficar no nível de pânico, de medo, amedrontado, percebendo que tudo isso vai acontecer, porque sempre vai ter alguém na internet ou até do nosso lado para querer diminuir a nossa fé. Só que a gente precisa perceber até essas pessoas para a gente começar a interceder pela vida delas. Porque quando a gente intercede até por essas pessoas que são enviadas por Satanás para nos desestabilizar, aquela pessoa, Satanás também pode perder. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa perder essas pessoas que são enviadas por ele. Porque Satanás tem que ver, nossa, ele está se levantando tanto, que a gente tem que ser odiada por ele. Sabe? A gente tem que ser crente tão firmado que nosso processo de intercessão tem que ser tão grande por essas pessoas também. Aí eu falei, nossa, e disse que é um pastor que está falando isso. Como assim? Então a gente tem que orar pela vida dele também. A gente tem que orar pela vida de outras pessoas que chegam o tempo todo, quando a gente liga a televisão, que está trazendo medo, pega o celular, que está trazendo medo. E aí, o tempo todo, sempre, a gente sendo cercado desses tipos de conteúdo, desses tipos de informações que não nos acrescenta. Mas aí eu preciso estar vivendo em prol daquilo ali? Não, porque isso não é uma verdade que prevalece sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Sobre você que confessou Jesus e em todo momento, quando eu confesso Ele, eu sei que Ele agora faz parte da minha vida. Eu sei que agora eu sou curada de tudo isso e eu tenho que ser curada também do medo. Eu também tenho que ser curada. Acho que a gente está batendo muito nessa mesma tecla sobre medo, porque a gente chega um momento que a gente percebe tudo isso. O povo no Egito, naquela época, também teve medo. E no momento do medo, Moisés ia e intercedia. Falava, Deus, o que é que eu vou fazer? Senhor, o que é que eu vou fazer? E assim a gente precisa fazer. Assim a gente precisa ser direcionada para tudo isso. Assim a gente precisa entender que não vai, em qualquer lugar que a gente estiver, que vier dessa forma, a gente precisa ter o nosso cuidado, ao nosso direcionar tudo isso. Porque é desse jeito que Deus quer que a gente viva, de fé e não de medo. É assim que Deus quer que a gente viva, é que a gente exerça a nossa fé até para o outro, para que a gente seja exemplo. A gente não pode ser crente que nesse momento a gente vai se acovardar, porque a gente não foi escolhido para ser covarde.
A gente não foi escolhido para só estar vivendo de uma forma que vai ser de um jeito ali que só quando me convém. A gente foi escolhido para ser realmente exército de Cristo aqui na Terra, em qualquer circunstância. Seja o ano passado, no início da pandemia, ou agora, que a gente não sabe se é o final ou se ainda tem muito o que acontecer. Tudo é incerto, mas é dentro da incerteza e dessas impossibilidades que a gente tem que se firmar na palavra de Deus. A gente tem que se firmar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real para as nossas vidas, e não com as mentiras que Satanás e os enviados dele vai nos direcionar e vai estar falando aí em qualquer lugar. A gente só faz isso, a gente repreende e intercede pela vida dessa pessoa. Amém? Então, em todo momento vai existir, tá? Vai ter esse processo, as pessoas vão querer que a gente pare de orar, as pessoas vão querer que a gente feche as igrejas, e a gente vai ficar ali só esperando eles querer, a gente vai olhar para a cara deles e vão falar, vocês vão continuar querendo, porque a gente está aqui mais forte, a gente está aqui mais poderoso, porque a gente está intercedendo. Deus ajudava Moisés, a gente ora também a Deus por um processo de intercessão, para que Deus também nos ajude, e tudo se resolve, porque quando a gente sabe para quem a gente está pedindo, a gente já sabe que a gente tem a resposta. E aí, continuando, a igreja é o Moisés do nosso tempo. Se Moisés tivesse desistido do povo, talvez o povo estaria desamparado. Ninguém mais se arriscaria tanto pela salvação deles como Moisés. Mas Moisés lutou com Deus e triunfou. Ele pediu as bênçãos que Deus queria dar e recebeu. Somos a igreja de Cristo, os intercessores dessa geração corrompida, sem fé, sem amor, sem compaixão. Isso é importante. Que a gente tem que se ver dessa forma, como esses intercessores. Não precisa entender qual é o ministério, tem o ministério da igreja de intercessores. Será que é só eles que precisam interceder ou eu também posso exercer esse papel de intercessor? Será que eu também não posso chegar e estar orando e estar intercedendo pela vida da outra pessoa, sendo que é também um papel, é importante também para a minha vida e é o que Deus espera de mim? Porque nosso próprio estudo está falando, e isso é importante, a gente precisa dar destaque. Somos intercessores dessa geração corrompida. E é o que está acontecendo. A geração está corrompida e a gente não pode se corromper. A gente não precisa chegar junto dessa geração que já está aí totalmente alienada com tudo que houve, que torna verdade para eles. Mas a gente não precisa, a gente tem que tornar verdade para as nossas vidas aquilo que a palavra está falando. Porque é só assim a gente vai colocar mais fé, mais amor, mais compaixão no coração do outro, daquela pessoa que está incrédula, daquela pessoa que está acreditando que vai morrer de coronavírus, daquela pessoa que está acreditando que o mundo vai acabar, e está ali, de qualquer forma. A gente precisa ser essa pessoa que vai interceder, que vai clamar, que vai direcionar, que vai estar próximo, que vai se achegar ainda mais para o que Deus está trazendo. Deus não nos escolhe para a gente ser para só estar na igreja, para só chegar aqui no domingo, sentar na cadeira e está tudo certo. Deus nos chama também para a gente ser ousados. Deus também nos chama para a gente trazer mais ainda do amor dele para as pessoas. Deus nos chama para que a gente seja intencional dentro das nossas casas. Deus nos chama para a gente ser intencional com a nossa família. Para todo momento a gente estar assim, trazendo aquela verdade para ele, trazendo aquele direcionar para ele. Deus nos chama para tudo isso e às vezes a gente quer ficar tão fechado, focado com o que o mundo está falando, com o que toda a perspectiva geral está trazendo, que a gente acaba esquecendo o que é verdadeiro, o que precisa ser justo, o que precisa ser nobre, o que precisa ser aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Então a gente precisa entender, a gente precisa se posicionar e exercer esse papel aqui de intercessores dessa geração corrompida. Coloca aí na cabeça de vocês, eu preciso ser um intercessor, eu preciso ser uma intercessora, eu preciso assumir esse papel, porque Deus está me chamando. Deus quer que eu também assuma o papel, Deus quer que eu faça igual a Moisés, Deus quer que eu seja exemplo aqui na terra para sim, essa geração está corrompida, mas eu posso ser a solução para essa geração corrompida. Eu posso ser aquele que vai trazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o normal. Não o normal que o mundo está trazendo, mas o normal que a palavra diz. E é só assim, a gente intercedendo, a gente orando, a gente tendo compaixão do próximo, mais amor e aumentando nosso nível de fé, diferente a cada momento. A gente precisa... Eu estava lembrando que uma vez o pastor fez
Disse que era para gente que tinha um termômetro, né? Não tem termômetro, ele disse que era para fazer um fenômeno. Eu fiz o meu. Eu perdi. Não sei onde foi que aconteceu das minhas bagunças. E eu não sei onde está, mas eu fiz uma escalazinha de fé para todo dia de manhã eu estar mexendo. Não consegui depois, eu não sei onde está, acho que eu vou fazer outro, para lembrar disso todo dia. Porque é assim, ó, era desafiador. Quando eu via que a fé estava lá abaixo, eu falava, não, eu não posso deixar. Eu tenho que aumentar essa fé, eu tenho que colocar esse ponteiro lá para cima, eu tenho que subir esse ponteiro. Então é importante a gente ter essa percepção no nosso espírito. Nossa, hoje eu estou aqui, ó, que não está legal, talvez eu preciso de uma coisa diferente. Então vai louvar, vai ouvir a palavra vai se apegar àquilo que é verdadeiro, vai fazer seu devocional, vai ter um momento com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai conversar com aquele que quer te ouvir todo dia. Talvez a gente fica muito tempo, fica por períodos, né? Não tenho tempo, e está passando. E Deus está esperando e está vendo você deixar Ele para depois. Então a gente precisa sim assumir nossa responsabilidade de quê? De intercessores dessa nação toda que está corrompida, tá? E aí, mas em Tiago 5, para finalizar, tem assim escrito, ó, Tiago 5:16 fala: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, aqui nesse texto de Tiago, não basta eu só orar um pelo outro, eu preciso confessar também a minha dificuldade, aquilo que eu não consigo, confessar o meu pecado ao nível de que aquele outro irmão que está ali do lado vai estar intercedendo por mim, junto comigo. Por isso é o propósito da igreja, por isso o propósito de estarmos juntos e unidos, por isso aquele propósito das pessoas estar um perguntando pelo outro. Talvez está em casa, o irmão não veio no culto domingo, liga, manda mensagem para a gente perceber o que está acontecendo. Não é tomar parte da vida, não, é ter um cuidado, sabe? É a gente querer zelar por aquele irmão, ao ponto de que eu também vou interceder. Às vezes o irmão está passando por uma dificuldade, eu posso ser aquela pessoa que vai orar por ele, que vai clamar também pela vida dele. E esse é o propósito, um justo orando por outro, é o que o texto está falando. Então, a oração do justo tem grande poder, produz grandes resultados. O resultado vai existir se eu orar sozinha, sim, mas o resultado vai ser muito maior se eu orar em comunhão com outros irmãos, todos juntos. A ideia do grupo familiar sempre era essa, a gente juntos orando em casa, nas casas, mas agora a gente está juntos orando nas casas também, só que agora está mais interessante. A gente está nas casas, cada um na sua casa, mesmo de forma online, mas ainda assim posso, todo momento, estar fazendo uma oração pelo irmão que hoje eu poderia estar na casa dele, no grupo familiar, mas hoje eu não estou, mas eu posso continuar orando pela vida dele. Eu lembro que no final dos grupos familiares, pelo menos no meu grupo familiar, é sempre assim, né? A gente finaliza e na oração a gente ora, faz a oração centralizada do texto normal, mas a gente sempre ora pela vida do irmão individual. A gente sempre ora pela situação que o irmão apresentou e fez um pedido de oração. Porque a gente ali está juntos enquanto família, entendendo que cada um fazendo o seu papel, cada um vai ter a sua importância. Cada um vai estar ali, como o próprio texto está falando, tendo a oração, porque juntos vamos ter um poder. E o quê? O justo, quando ora, produz grandes resultados. Então, é assim que a gente tem que entender. Juntos, quando estamos todos, a gente, sim, vai estar a todo momento trazendo e percebendo que os resultados vêm. Por quê? Porque somos todos justos, orando em prol de um só motivo, de um só propósito, de um só direcionamento. Então, que essa noite a gente possa, você na sua casa, mesmo não estando no grupo familiar, com todos do grupo familiar, mas você na sua casa, você possa estar orando pela vida do seu grupo, pela vida dos irmãos que participam do seu grupo, pela vida daquela pessoa que foi no grupo, mas que não está indo mais, pela vida daquela pessoa que em algum momento estava aqui na igreja, mas se afastou. Talvez seja o momento da gente interceder pela vida deles também, para que eles voltem, eles se acheguem, eles tenham mais um processo de comunhão com as nossas vidas e possam entender que somos, como o próprio texto está falando, logo no início, somos uma igreja que é o quê? Reunida, de casa em casa. A gente tem que estar de casa em casa reunidos, sim, mas a gente também pode estar na nossa casa intercedendo pela vida do outro irmão que está na casa dele, pela vida do meu grupo de forma completa, pela vida da minha igreja de forma completa. Amém? Então, esse
é o propósito. Hoje a ideia foi falar de intercessão, a gente comentou sobre intercessão, mas eu quero que vocês tenham no coração de vocês o sentido da intercessão, a necessidade da intercessão e, principalmente, comece a colocar em prática a intercessão. Não pense que é só uma pessoa específica, uma criança intercedeu pela minha vida. Uma criança também intercedeu pela sua, que eu acredito que aquelas crianças estavam intercedendo por muitas pessoas também dessa igreja. Então, acredite que outros momentos você também pode estar intercedendo pela vida delas, mas você também pode interceder hoje por qualquer pessoa. É só você ter esse desejo dentro do seu coração, ter esse desejo que a todo momento você vai estar intercedendo e você vai sim ser direcionado a isso. Deus vai trazer uma palavra para isso, Deus vai trazer um propósito para todo esse motivo, para tudo que você tem no seu coração e principalmente vai ser uma intercessão direcionada em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar agora para agradecer a Deus por esse momento, por essa palavra e principalmente pela pessoa que você hoje vai estar intercedendo e você vai estar trazendo essa palavra. Amém? Pai, obrigado por mais um grupo familiar. Obrigado por mais uma palavra, Deus, que o Senhor não só depositou no meu coração, mas depositou no coração dos irmãos que estão em casa, Pai. Que eles possam entender, Pai, o real motivo, o real propósito da tua intercessão, Pai. Que no momento da dificuldade eles possam entender que eles vão se achegar a Ti, Pai, intercedendo. Que o Senhor vai trazer respostas, porque eu tenho que entender a todo momento, Pai, que juntos somos uma geração que foi escolhida, assim, para interceder pelo próximo, que foi escolhida assim para trazer intercessão por aquele que está necessitado, Pai. Que o Senhor nesse momento possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo, de cada grupo familiar, de cada líder de grupo familiar, Pai. Da vida dos nossos pastores e que a gente tenha assim o nosso desejo de interceder pela vida deles também. A gente não pode interceder só porque a gente fez dificuldade, mas a gente pode interceder por aquela pessoa que a gente ama. E sim, enquanto igreja, enquanto família, a gente ama uns aos outros. Que esse amor possa ser resplandecido através das nossas orações de intercessões, Pai. Porque esse é o propósito, esse é o motivo. Mas que o nosso papel de intercessão seja levantado a partir desse momento, em nome de Jesus. Mas que não seja passageiro, seja só um momento oportuno de hoje se destacar. Que a gente dê um passo inicial, mas que a nossa intercessão seja completa, rendida, direcionada a Ti a todo momento, em nome de Jesus. Então, cada grupo hoje, Pai, possa trazer um motivo de intercessão no seu grupo nos seus grupos do WhatsApp. Cada um traga seus motivos de intercessão, porque hoje eu sei que esses motivos juntos, os justos, cada um orando e clamando por isso, vai ter resultados positivos e abençoados pelo Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Então,